No vídeo de hoje eu vou rodar aqueles 5 exemplos que eu coloquei no vídeo anterior, na parte de teoria sobre vetores e matrizes. Eu trouxe os 5 exemplos aqui para o Python, aqui no ambiente do Google Colab, para a gente poder testar e ver como funciona aqui no Google Colab usando a linguagem Python. Para quem ainda não conhece o Google Colab, o Google Colab é um ambiente de programação em Python que roda direto no seu navegador de internet. A grande vantagem dele é que você não precisa instalar nada no seu computador, nem Python, nem nenhuma biblioteca de dados. Tudo é processado nas nuvens da própria Google, de forma totalmente gratuita, o que torna ele a ferramenta favorita de quem estuda inteligência artificial e ciência de dados. Para quem não conhece ainda o Google Colab, ele é uma ferramenta do Google que muitos estudantes usam, inclusive eu, durante os meus estudos, alguns trabalhos. Ele é uma ferramenta bem fácil de usar e você consegue entrar facilmente usando a sua conta do Gmail, ok? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina, e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados IA. Então, vamos para o conteúdo de hoje. Então aqui eu coloquei aqui o exemplo 1, representando um cliente como vetor. A hashtag aqui no caso é para a gente colocar os comentários do código. Então aqui são comentários, por isso que tem a hashtag aqui. Então aqui no exemplo 1, representando um cliente como vetor. Em ciência de dados podemos representar informações de uma pessoa, produto ou situação usando um vetor. Nesse exemplo, o vetor representa um cliente com 3 características: idade, renda mensal e quantidade de compras no mês. Então aqui está o nosso vetor em formato de lista. Esse vetor vai se chamar cliente A, e aqui está a nossa lista, 28, 3.200 e 5. Cada posição do vetor representa uma informação. A posição 0, que no caso aqui é o 28, representa a idade do cliente. A posição 1, que é 3.200, é a renda mensal. E a posição 2, que no caso aqui é o 5, representa a quantidade de compras. Então aqui a gente cria as variáveis aqui. Então a idade vai receber o cliente a posição 0, a renda recebe o cliente a posição 1 e compras recebe o cliente A, que a gente criou lá para fazer o nosso vetor, a posição 2. Então aqui a gente mostra print, para a gente mostrar aqui o vetor, no caso, o vetor que a gente criou, a idade, renda mensal e a quantidade de compras. E aqui, depois que a gente roda o código, aqui está o resultado do nosso código depois que a gente dá o play. Então aqui está o vetor do cliente A, que é 28, 3.205, a idade é 28, renda mensal 3.200 e a quantidade de compras 5. É um exemplo bem simples, mas é só para a gente ver aqui como que funciona os exemplos que eu tinha colocado lá na teoria, no vídeo anterior. Eu estou colocando aqui no Google Colab para a gente ver como funciona usando a linguagem Python. Agora vamos para o exemplo 2. Calculando a magnitude de um vetor. O que é a magnitude? A magnitude representa o tamanho ou o comprimento de um vetor. Para um vetor em R3, usamos a fórmula. Então aqui está a fórmula, o vetor em módulo é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Aí a gente importa aqui a biblioteca math para poder trabalhar aqui com raiz quadrada, A gente cria o vetor aqui com 3 componentes. Aí no caso nosso vetor está aqui. Aí tem os componentes 4, 6 e 8. Separando cada componente do vetor. Então o x é o nosso vetor aqui, é o nosso componente na posição 0.
o y é o nosso componente aqui na posição 1 e o z é o nosso componente na posição 2. Calculando agora a magnitude passo a passo. Então aqui a gente cria a variável magnitude, né, que vai receber então a raiz quadrada, né, que a gente usa o math sqrt. Esse asterisco duplo aqui é elevado ao quadrado, então é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui a gente dá um print para mostrar o nosso vetor e outro print aqui para mostrar a magnitude do vetor, que aqui é a variável que a gente tinha criado aqui em cima, magnitude. Então aqui rodando está o resultado. Então aqui está o nosso vetor, né? 4, 6 e 8. E a magnitude do vetor é 10,77. Esse aqui é um valor aproximado, porque a raiz aqui deu uma raiz quadrada sem resultado exato, né? Aí eu até vou fazer aqui agora. Então aqui nós temos o resultado, né, do tamanho do vetor, 10,77, que é raiz quadrada de 116, né? Então é um valor aproximado. Então agora vamos para o exemplo 3. No exemplo 3 nós vamos somar dois vetores. Para somar vetores, somamos componente por componente. Nesse exemplo aqui, nós temos dois vetores. O vetor u, que tem os componentes 5 e 2, e o vetor v com os componentes 3 e 7. Então aqui está o nosso vetor, né, u, e aqui estão os componentes entre colchete, né? E então, somando, a gente soma o primeiro componente com a primeira e a segunda componente com a segunda, de cada vetor. Então aqui, soma vai receber. Então aqui o u a posição 0 do vetor u mais a posição 0 do vetor v. E a outra soma, posição 1 do vetor u, que no caso aqui seria o 2, né? Só pegando um exemplo aqui, seria o 2. E a posição 1 do vetor v, que seria o 7. Então aqui a gente vai somar 5 mais 3, 2 mais 7. Então a gente sempre soma o componente da posição, aqui no caso a posição 0 do vetor u, com o componente da posição 0 do vetor v. Então é 5 mais 3, 2 mais 7. Então aqui a gente dá um print, né, no vetor u, que está aqui o vetor u 5 e 2, um print no vetor v, que é aqui 3 e 7, e aqui a soma dos vetores, que é a soma que a gente criou aqui a variável para receber a soma, que deu 8 e 9. Então 5 mais 3, 8, 2 mais 7, 9. Aqui está o resultado, é bem tranquilo. Qualquer dúvida também, caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Eu peço também que você deixe o seu like também, porque ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Lembrando mais uma vez que eu sou apenas um estudante, né, de ciência de dados e inteligência artificial. E meu objetivo principal aqui com a criação desse canal é poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, né, na faculdade, e também poder também trocar experiências e aprender também com outros estudantes também, ok? Então vamos seguir. Exemplo 4. Produto interno e ortogonalidade. Então explicando aqui, o que são vetores ortogonais? São vetores que formam um ângulo de 90 graus. Para verificar isso, a gente calcula o produto interno. Se o produto interno dos dois vetores for igual a zero, os vetores são ortogonais. Então a gente tem que fazer os cálculos para saber se um vetor é ortogonal ou não. Então aqui a gente criou os dois vetores, o vetor u, né, 4 e 1, o vetor v, 2 menos 8. Então aqui, produto interno em R2 será u vezes v, né, que aí a gente vai multiplicar as posições correspondentes. Tá? Então é 4 vezes 2 mais 1 vezes menos 8. E aqui a gente cria a nossa variável aqui para receber o produto. Então aqui
aqui a posição 0 do vetor U é o 4, né? E a posição 0 do vetor V é o 2. Então, 4 vezes 2 mais 1 vezes menos 8. A gente dá um print aqui para poder mostrar o vetor U e outro print para mostrar o vetor V. E aí o print do produto interno, que será o resultado do nosso cálculo. Então, aqui a gente cria uma condição aqui para que a gente possa saber realmente se eles são ortogonais ou não. Então, aqui, verificando se os vetores são ortogonais. If produto interno igual a 0, print os vetores são ortogonais. Se não, print os vetores não são ortogonais. A gente roda aqui, né? A gente roda o programa. E aqui está o resultado. Aqui está o vetor U, né? 4 e 1, vetor V 2 e menos 8. O produto interno é 0. Então, os vetores são ortogonais, porque aí caiu aqui na primeira condição mesmo. Se o produto interno for 0, print os vetores são ortogonais. Ok? Então, aqui chegando agora no último exemplo, criando e somando matrizes. Uma matriz pode ser representada em Python como uma lista de listas. Cada lista interna representa uma linha da matriz. Então, aqui a gente tem a matriz A, que tem duas linhas, né, e duas colunas, que aqui está a primeira linha e a segunda linha. A matriz B tem a primeira linha e a segunda linha. As duas matrizes são do mesmo tamanho, né, 2 por 2. Para somar as matrizes, somamos os elementos que estão na mesma posição. Então, aqui a gente vai somar as matrizes. Então, a gente soma sempre a mesma posição. Então, aqui seria 2 mais 1. Então, que seria aqui, o 2 aqui seria a posição 0 e 0, que é que é na primeira linha e na primeira coluna. Mais o B00, que seria o 1 aqui, ó. Primeira linha e primeira coluna, que é a posição 0, que é a primeira linha e a primeira coluna. Então, a gente soma cada elemento com seu correspondente. E aí, aqui a gente dá um print para mostrar a matriz A, um print para mostrar a matriz B, né? E aqui está o resultado. Matriz A, 2 e 4, 6 e 8. Matriz B, 1 e 3, 5 e 7. A soma das matrizes, que a gente criou aqui a variável, né? Para receber a soma das matrizes, aí ficou. Então, aqui o resultado, 3 e 7, 11 e 15. Fazendo a conta aqui de novo, só para vocês entenderem. Então, é 2 mais 1, 3. 4 mais 3, 7. 6 mais 5, 11. 8 mais 7, 15. É bem tranquilo, tá bom? Então é isso, é o que eu queria mostrar para você hoje, né, nesse vídeo. A gente pegou alguns exemplos lá do vídeo anterior e trouxe aqui para o ambiente do Google Colab para a gente ver como que funciona, né, essa questão de vetores e matrizes aqui no Colab. Ok? Então eu espero que você tenha gostado. Caso ainda não não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal para poder ajudar o nosso trabalho, né, para que eu possa continuar criando conteúdo aqui no YouTube, né, sobre ciência de dados e inteligência artificial. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.